Deus colocou no meu coração de gravar um vídeo sobre esse tema, e nele eu não vou compartilhar milagres, mas sim algumas experiências que me ensinaram algumas coisas importantes. Dentre elas, não julgar, ter mais simpatia pelas pessoas, porque nós não sabemos o que ela passou para ser daquela forma que ela é, ou as razões que levaram elas a tomarem as decisões que tomam ou agirem como agem. Só Deus conhece os corações, então só Ele pode julgar. Seja o que for que nós vejamos, sejam coisas erradas ou certas ou diferentes, não nos cabe julgar, só a Deus. Então, algumas situações que eu achava que eram erradas e que eu não chegava a expressar a minha opinião, apenas pensava. O que mostra que Deus quer nossa pureza não apenas exterior, mas também interior, que Ele conhece nosso coração. Então, quando eu via uma pessoa que só pedia oração, vivia pedindo e pedindo e não orava por si, pensava, nossa, a pessoa tem que orar por ela mesma, ela tem que fazer propósito com Deus, jejum, oração. E criticava meu pensamento, esse tipo de comportamento também, quem não estudava, não trabalhava, só queria as coisas fáceis e não buscava melhorar de vida, não se esforçava, dizia que não conseguia se concentrar ou não gostava de estudar e não fazia nada para mudar isso, não se esforçava para fazer mesmo que não gostasse por ser necessária. E também em relação à alimentação, eu cresci me alimentando de forma saudável quando era criança, e quando eu via uma pessoa que dizia que não conseguia, eu não entendia, eu não chegava a criticar, mas realmente eu não compreendia, eu achava que era fácil, era simples, que frutas e verduras eram gostosas. Então eu me vi num período da minha vida em que eu não conseguia orar, dependia inteiramente de oração intercessória, e sei que recebi milagres e intervenção de Deus pela oração de outras pessoas por mim. Eu não conseguia me concentrar na oração, eu não tinha forças para jejuar, me sentia fraca mesmo fisicamente. E eu percebi isso, que me fez não mais julgar as pessoas que passavam por esse tipo de coisa, pediam oração, mas dar valor à oração intercessória. E também em relação a estudar, eu passei também por um período em que eu não conseguia me concentrar, por mais que me esforçasse. Eu lia, não entendia o que eu estava lendo, não conseguia mais acordar cedo como eu acordava para estudar, ou dormir tarde como eu dormia. Muitas vezes eu dormia apenas 2 horas por noite para estudar e achava que isso era fácil, quem queria alguma coisa na vida deveria fazer o mesmo, mas não é assim. Nem todo mundo consegue fazer isso, é difícil. Quem nos fortalece é Deus, porque o nosso corpo natural não aguenta esse tipo de coisa. E se eu conseguia era porque Deus me ajudava. Para cada um Deus tem um chamado diferente. E também em relação à alimentação, eu também passei por um período em que eu não conseguia me alimentar de forma saudável, não conseguia ter disposição para preparar, já que é uma coisa um pouco mais demorada. Só queria comer coisas rápidas, prontas e que faziam mal. E eu pude perceber o quanto é difícil, depois que você passa um tempo comendo essas coisas, parar de comê-las. É muito difícil, só com a intervenção divina mesmo. Muitas vezes Deus me ajudou a deixar de comer só coisas que faziam mal. E aí eu voltava a comer, porque eu dizia, não, agora eu tô com autocontrole, eu vou comer só um pouco e não como tanto quanto eu comia antes. Mas aí eu voltava, comia um pouco e depois estava comendo da mesma forma que antes. E eu pude compreender também a situação das pessoas que não conseguem. Às vezes elas passaram a vida inteira delas comendo de forma errada, comendo coisas que não faziam bem. Então não é tão simples assim de uma hora para outra mudar um hábito de uma vida. Então são coisas simples, mas que eu podia não ter passado se eu tivesse um olhar de mais empatia pelas pessoas, de mais compreensão pela situação delas, de não achar que tudo é tão simples quanto é para mim. Para mim, eu tenho outras dificuldades que para essas pessoas são simples. Então é isso, eu espero que com essas minhas experiências vocês possam aprender sem precisar passar.
né? Aprender a ter mais compaixão, a entender o sofrimento do próximo, as limitações das outras pessoas, para que não seja necessário passar por um sofrimento semelhante ao delas para poder compreender o que elas sentem. Deus não quer que nós soframos, Ele quer que nós sejamos felizes e abençoados. Mas muitas vezes Ele precisa fazer com que nós passemos essas coisas para trabalhar o nosso caráter. E se a gente aprende com a experiência dos outros, a gente às vezes não precisa passar por certas coisas que precisaríamos se não aprendêssemos, se insistíssemos no nosso erro, em julgar as pessoas e não entender o que elas passam. Então, ainda que você não entenda, entregue a Deus, ore pela pessoa para que ela consiga. Porque, como eu disse, eu não expressava o meu pensamento, não julgava, não falava para as pessoas, não vivia criticando ninguém, mas internamente eu tinha aqueles sentimentos, aqueles pensamentos. E Deus quer nos purificar por inteiro, nosso exterior e também o nosso interior. Que essa palavra edifique a sua fé, lhe ajude a crescer espiritualmente. E sempre pelos méritos de Jesus, porque em nós não há merecimento, não há condições. Só mesmo pelo amor de Deus, pela misericórdia dele e pelo sacrifício de Jesus é possível nós sermos aperfeiçoados e termos o nosso caráter transformado para melhor. Deus abençoe a vida de vocês pelos méritos de Jesus.